Saudações amigos, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre aquário marinho sem skimmer. Mas antes de entrar nesse assunto bacana, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito, e ativar o sininho para receber as nossas novidades, tá ok? Então vamos lá. Primeiro momento, vamos fazer aí umas considerações sobre essa questão, tá? Os princípios que você utiliza no aquário de água doce, caso você já seja um aquarista experiente nessa parte, são basicamente os mesmos princípios de microbiologia, biologia, que você vai aplicar no aquário de água marinha, tá ok? Dito isso, você vai me perguntar, poxa, mas e onde que entra o skimmer nisso? Vamos primeiro entender o que é o skimmer. O skimmer foi a ideia brilhante de alguém aí um tempo atrás de simular aquelas bolhas, aquela espuma que ocorre na água da praia. E aquilo tem uma função. No aquário de água doce, por conta da água ser menos densa, você vê menos esse tipo de espuma. Até vê quando tem uma cachoeira batendo e tal, mas é muito pouco, porque a densidade é baixa. Então, em sentido de filtragem, não tem tanta eficiência quanto no aquário de água salgada, que é mais densa. Então, assim, essa espuma, o equipamento skimmer, ele tem um copo. Ele vai fazer bastante bolha, essa bolha vai subir, e conforme ela vai subindo, ela vai empurrando material orgânico, química, várias sujeiras do seu aquário, e ela vai empurrando e vai depositando num copo, que depois você retira aquele copo, aquela água suja, você vai ver que está bem escurecida, e você vai jogar fora. Com isso você exporta, né, material orgânico do seu aquário para fora. Você tira essa parte ruim, indesejável do seu aquário. Isso quer dizer que é fundamental no aquário? Depende, tá? É dispensável? Em alguns casos é dispensável. E aí eu vou explicar entrando nos nossos pontos. Primeiro ponto que a gente vai entrar, circulação de água. Eu vou entrar aí explicando para você a necessidade relativa do skimmer, ou por ele não ser fundamental em alguns casos, exemplificando com o meu aquário, o método que eu utilizo, tá ok? Então vamos lá, circulação. A circulação que eu utilizo é uma circulação alta. Significa que a água do aquário tem que ficar um liquidificador? Não. Tá? Você vai planejar como é que vai ser essa queda da água no seu aquário. A questão só é que eu utilizo cerca de 10 vezes a litragem do aquário. Ou seja, num aquário de 150 litros, vai utilizar em torno de 1.500 litros hora de bomba. Tá? E nessa circulação que eu utilizo, você pode utilizar de outras formas, né? Tem hang-on, tem wave maker e tem outros tipos de filtragem que você pode usar, mas o que eu tenho utilizado no meu aquário, na minha circunstância aqui, é o filtro interno. E por que isso? Porque eu associo aí a circulação, então seria o wave maker, por exemplo, sozinho. Ao invés de eu ter ele sozinho, eu tenho ele junto aqui, ó, com a filtragem mecânica. Então, assim, de quando em quando eu tiro aquilo ali e limpo. Jogo fora toda aquela borra, essa é uma borra preta, escura ali. Ou seja, fazendo o papel não tão bom do skimmer. Tá? Então eu estou mal bem transportando ou exportando essa matéria orgânica desnecessária, né, ou indesejada no aquário, estou transportando para fora, estou jogando fora, perfeito? Então assim, você precisa dessa circulação forte no aquário, planejado e tudo, é claro, senão os peixes não vão aguentar, e você precisa o que no aquário de água doce seria o perlon, né? Você pode ter o perlon também aqui, eu uso espuma, mas você pode ter um perlon dentro do filtro interno ou do hang-on e tal, mas você precisa estar limpando aquilo com frequência para poder estar tirando esse material em excesso, beleza? Num segundo ponto, faz parte da filtragem as rochas vivas, tá? E de preferência rochas naturais vivas. Ah, mas eu não sei se pode, se não pode, olha... Sinceramente, nem sei. Mas, assim, é comum entre os aquaristas passarem uns pelos outros. Então, assim, isso fica rodando de mão em mão. Se você tiver a oportunidade, não sugiro de você pegar na praia de jeito nenhum, tá? Isso não é legal. Mas você pegar de outro aquarista que já tem, que a rocha já está viva, já está bem colonizada,
perfeito. Ou se você precisar limpar aquela rocha, fazer a higienização dela, tal, beleza também. Mas assim, são melhores, que eu saiba, as rochas naturais do que as rochas artificiais, tá? Dito isso, são cerca que eu utilizo aqui 20% de rocha, acho que eu tenho até mais do que isso, mas 20% de rochas naturais no aquário, com a circulação alta, ou seja, a minha filtragem é feita no próprio aquário. Eu não tenho bioglass, não tenho nenhuma mídia dentro dos meus filtros mecânicos, tá? Eu utilizo 2 filtros mecânicos, apenas para circulação. Eu só tenho circulação no aquário, não tenho mais nada. Eu não tenho skimmer e não tenho nenhum outro tipo de filtro, tá? O meu filtro é feito diretamente no aquário, dentro dessas rochas naturais, todas elas dentro do aquário em proporção que eu acho que está bem mais do que 20%. Mas enfim, 20% eu acredito que já dá de bom tamanho. Outra questão que eu utilizo no aquário aqui também, substrato profundo, tá? Eu recomendo. Eu acho que deu certo aqui para mim. Se você não tiver aí nenhum problema com relação à disposição de rochas, porque né, eventualmente algum peixe, algum indivíduo que você tenha dentro do aquário que possa ficar escavando o substrato, né, e causando problema, se você não tem uma fauna que vai te dar problema e nem rochas soltas, né, tem que ser planejado isso também, porque você colocar rochas, de repente vir um personagem da sua fauna e escavar por baixo e morrer soterrado ou derrubar uma rocha dessa e bater no vidro e rachar, é um problema sério. Então você precisa realmente dar uma boa planejada nessa questão de rochas vivas dentro do seu aquário. Então, basicamente, o que eu tinha para passar para vocês é isso aí. É possível um aquário de água salgada, um aquário marinho sem skimmer, sim. Esse aquário tem mais de 1 ano maturado. Se você procurar os meus vídeos lá atrás, quando eu comecei com esse aquário marinho, sim, eu passei por problemas, eu subestimei doenças, por exemplo, a questão do íctio, né, o girodáctilo, se não me engano, do aquário marinho, que é bem pior do que o do aquário de água doce, mas aprendi a lidar, né? Então, assim, com os nossos tropeços, a gente vai seguindo adiante. Então, recomendo a você ter muita paciência com a ciclagem do aquário marinho, e aplicando esses princípios mais ou menos parecidos do que eu tenho utilizado. E se você der uma olhada aqui, não sei se dá para visualizar tudo aqui, eu tenho um aqui, o Trumpet, que, se não me engano, é SPS, né? Então, tá vivendo bem também. Tenho feito os testes, porém, outra dica que eu tenho para você, quanto mais a gente mexe no aquário, mais complicado pode ficar a coisa, porque aquarista é um bicho ansioso e a gente começa a mexer e começa a criar problemas. Então, assim, eu faço testes, mas hoje eu faço poucos testes, tá? Os próprios corais mostram para mim se tem alguma coisa que não tá legal, se estou precisando fazer a limpeza com um período maior, né, maior periodicidade da parte mecânica, né, da espuma, para poder tirar o nitrato e tal, tirar a sujeira do aquário. Basicamente isso. De resto, estão saudáveis, estão prosperando e tem tirado muita muda, como vocês veem aqui, tá? Virou até mato. Então, gente, um abraço aí. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e até o próximo vídeo. E pessoal, faltou mencionar para vocês sobre os tipos de corais, tá? Porque, assim, diferente das plantas que têm uma tolerância maior a níveis de nitrato, fosfato, os corais têm menos tolerância. E dos 3 tipos aí, SPS, LPS e soft, os corais moles, né, ou os corais soft, têm uma tolerância maior. Então, assim, um aquário sem skimmer, você pode eventualmente ter flutuações maiores para mais ou para menos na questão de matéria orgânica, tá? Mantendo sempre a quantidade de peixes mais baixo, mantendo a monitoração mais constante do aquário, até a questão visual, quantidade de
comida que você coloca no seu aquário. Então, assim, tudo muito bem dosado, tá? Então, assim, corais soft vão bem nesse tipo de aquário, tá? Sem problema, desde que você tenha um certo zelo aí pela qualidade de água do seu aquário. Corais LPS dá também, que eu até mencionei errado aí no vídeo. O Trumpet, eu tenho um Trumpet aqui, tá bem cheio e sem problema nenhum no aquário sem skimmer. Agora, outros corais do tipo LPS eu não experimentei, tá? SPS nunca tentei, tá? E assim, corais de exigência maior eu acho muito improvável, acho muito arriscado. Acho que a palavra correta seria essa. Então eu não arriscaria corais muito delicados, tá ok? Espero que tenha ajudado você. Um abraço.